dólar abaixo de R$6, corte de gastos, posse do Donald Trump. Agora o Brasil tá indo para frente. Mais uma vez, os analistas do mercado financeiro erraram e o dólar, ao invés de atingir R$7, ele tá abaixo dos 5,90. E a gente tem aqui alguns motivos, né? Algumas suposições, considerando que o mercado ele tenta prever algum acontecimento futuro. A gente tem algumas notícias para trazer aqui, para talvez justificar essa queda do dólar. Esse ano de 2025 é um ano que a gente esperava cortes na taxa de juros e a gente está vendo inflação mais alta, taxa de juros chegando a 15% no ano de 2025 e podendo não cair no ano de 2026. Totalmente contraditório às expectativas dos analistas do mercado financeiro. E uma das primeiras notícias que a gente tem aqui é que na tentativa de controlar a inflação, diminuir os preços, a gente viu um governo que estava querendo fazer a nossa tradicional xepa. Quem vai na feira sabe muito bem o que é. Aquele fim da feira, onde as frutas não estão tão frescas, onde os vegetais não estão tão frescos, eles fazem aquele descontão naquela xepa. É isso que vai acontecer a partir de agora. Alimentos semi-perecíveis, eles não vão ter mais data de validade, eles vão ter indicativos de data de consumo. Então, por exemplo, se o alimento, a data de validade era até 25/1, você não poderia consumir ou comercializar a partir disso. Já na instituição da xepa, é indicado que você não consuma a partir disso. Então, você pode comercializar ele com essa indicação para os consumidores. Mais um assunto que a gente viu nessa quarta-feira foi o bloqueio de mais de R$6 bilhões que seriam destinados ao programa social Pé de Meia. Mas não, isso não foi uma responsabilidade do governo, foi o Tribunal de Contas da União que identificou uma irregularidade fiscal, que não estava previsto esses 6 bilhões no orçamento do programa. E aí a gente vê que a medida populista do governo de tentar agradar as massas para conseguir novos votos foi falha graças à instituição do Tribunal de Contas da União, que se mostrou totalmente independente e comprovou a irregularidade do uso desses recursos, né, já que não estavam previstos no orçamento. E isso é um dos motivos que mostra a seriedade de um país que pode ter feito o dólar cair em relação ao valor do real. Provavelmente o assunto mais comentado do ano, a posse do Donald Trump, com presença ali de Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, como alteração do nome do Golfo do México para Golfo da América, anexação do Canadá, principalmente fortalecendo as fronteiras, deportando, né? Hoje a gente vê a notícia de vários aviões com deportados para o México, dentre inúmeras outras atitudes, como o interesse deles de fortalecer a economia nacional, diminuindo o imposto dentro e aumentando o imposto de importação e exportação, e ameaças ao BRICS, por exemplo, de taxar até 100% dos produtos importados por eles, né, e exportados por nós. E todas essas atitudes que eu trouxe aqui, elas são muito polêmicas, porque não dá para imaginar hoje o cenário americano sem importar carne, sem importar soja do Brasil, por exemplo. E todas essas medidas duras do governo podem sim ter feito uma queda do dólar em relação do real. E por fim, uma notícia que eu vou fazer questão de ler para vocês aqui. Provavelmente o nosso querido presidente não está aguentando a pressão, não está conseguindo governar. E eu vou ler a notícia do Valor Econômico. Lula preocupa PT e aliados ao cogitar não disputar a reeleição. E isso, na minha opinião, é o que pode ter jogado o dólar para baixo da casa dos 5,90. O mercado ele já prevê o futuro, né? E sem Lula na disputa das eleições de 2026, a gente não vê um outro nome de esquerda tão forte e tão popular como o nome do Lula, trazendo o nome da direita, maior probabilidade de eleição. E o que isso muda na sua vida? Nada. Essas notícias são verdadeiras, porém a correlação dela com o dólar é totalmente especulativo e o Brasil continua sendo um país com risco fiscal muito alto, gastando mais do que arrecada, e isso traz insegurança para os investidores. A taxa Selic tem que se manter alta por esse motivo. Esse ano a gente deve manter no patamar de 15 ou superior. A inflação continua acelerada. Essa notícia da xepa não vai desacelerar a inflação, e isso é uma característica do governo populista, e a gente não tem previsões de melhorias até 2026. Pessoal, a gente trouxe um tema um pouco diferente aqui dessa vez, mas que está muito relacionado com o nosso setor, né? A alta na Selic desincentiva o financiamento do setor fotovoltaico, todos os setores em si. O aumento do imposto de importação, aumentar a arrecadação do governo, também desincentiva o setor fotovoltaico. E os principais afetados com isso são as pessoas mais carentes, mais pobres, que estavam conseguindo comprar o sistema fotovoltaico, agora eles veem essa oportunidade mais longe. Então isso traz uma diminuição na qualidade de vida dessas pessoas, e aquela pessoa que queria um financiamento para trocar a conta de luz pelo financiamento vai ter um parcelamento mais longo, que traz mais insegurança para o nosso mercado aí. E se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu like, e se você não gostou, deixa aqui nos comentários para a gente ficar sabendo.